Hoje é quarta-feira, mas não é qualquer quarta-feira. Hoje é a super quarta-feira do mercado financeiro, porque hoje tem reunião do Fed, que é o Banco Central norte-americano, que vai decidir a taxa de juros por lá, e tem reunião do Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária, que vai decidir os rumos da Selic. E eu tô gravando esse vídeo 10 horas da manhã, postando ele mais cedo do que o horário da reunião, mas já cravo para você: a taxa dos Estados Unidos será mantida e a do Brasil será reduzida em 0,5 ponto percentual. Nesse vídeo eu vou te explicar como você pode fazer para saber isso antes da decisão ser publicada. E mais, eu quero também trazer para você por que para nós aqui no Brasil é extremamente importante acompanhar as decisões de taxa de juros lá dos Estados Unidos. Meu nome é Thiago Feitosa e você está no canal da T2 Educação. Aqui eu ajudo você a ser um profissional ou uma profissional de mercado financeiro completo, porque aqui eu ajudo você com as principais certificações do mercado financeiro, mas também eu trago conteúdos como esse, para você aprender o mercado financeiro para valer, para você sair da superfície, para você não ficar na teoria das provas e entender a prática. Se você quer aprender o mercado financeiro, é aqui que você tem de estar. Se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você já é de casa, você sabe o que você tem que fazer, deixa aquele joinha esperto aí, porque isso ajuda a divulgar o canal, beleza? Direto ao ponto. É o seguinte, isso aqui eu já mostrei algumas vezes nesse canal, que é a opção de Copom da nossa B3. É bem tranquilo. Cara, você vai no Google, digita assim, opção de Copom, tá? Só fazer isso, opção de Copom, é a primeiro ícone, é o primeiro link. Você vai cair nesse site aqui, que basicamente é: os participantes do mercado podem operar via opções na B3, a expectativa que eles têm em relação à taxa de juros. É quase como se fosse a bet da taxa de juros, sabe? A bet, as apostas lá. Claro que não é uma aposta esportiva, mas isso porque a decisão de taxa de juros ela envolve vários fatores econômicos, então os participantes fazem a leitura disso e começam a operar essa projeção. Nesse painel de probabilidades, que eu já mostrei aqui algumas vezes, ele está projetando uma queda de 0,5 ponto percentual. E veja, mais uma vez, estou gravando esse vídeo 10 horas e 4 minutos, tá? E a decisão sai só às 18h30. Então o mercado já projeta essa queda de 0,5 ponto percentual. Isso significa dizer que essa queda, ela já está no preço dos ativos. Então, a decisão do Copom não é que o Copom ele vai necessariamente concordar com o mercado. É que o mercado faz a leitura de cenários macroeconômicos, o mercado faz a leitura de comportamento do Copom e já se antecipa, já precifica isso. Tá aqui, você pode ver. Então, aqui na tela, por exemplo, a gente pode ver a reunião do Copom de hoje, mas se eu quiser saber a projeção da reunião de dezembro, já aparece aqui. E neste momento, o mercado projeta uma nova queda de 0,5 ponto percentual para dezembro, mas o mercado está mais incerto aqui. Só 81% do mercado projeta essa queda de 0,5 ponto. Já tem gente apostando numa queda de 0,25 e uma galera apostando na manutenção. Essas expectativas, claro, elas vão se ajustando ao longo do tempo. Você pode ver aqui, ó. Quando você desce aqui, você vê essa referência. Então, isso aqui é um jeito, inclusive, de você saber os caminhos da taxa de juros. Agora, como que eu faço para saber a mesma coisa lá do Fed? É isso aqui, ó. Você vai no Investing, ele tem um monitor de taxa de juros, que ele mostra pra gente aqui a mesmíssima coisa, a expectativa. 98% do mercado norte-americano está apostando na expectativa da taxa ficar entre 5,25 e 5,50, que é o que já está. Por isso a gente está falando de manutenção. Tiago, como eu faço para saber a taxa de juros lá dos Estados Unidos? Nesse mesmo site, no Investing, você vem aqui, ó, taxa de bancos centrais. Tem aqui os bancos centrais do mundo e as próximas reuniões. Então o Brasil, 12h75, próxima reunião hoje, que é do que estamos falando. Os Estados Unidos aqui, Fed, taxa em 5,50, que é a taxa-alvo, próxima reunião hoje, que é do que estamos falando. A título de curiosidade, por exemplo, amanhã tem reunião do Banco Central lá da Inglaterra.
certo? Então assim que você consegue entender as expectativas. Agora, por que que entender a taxa de juros dos Estados Unidos é importante para o Brasil? Ora, é simples. Os Estados Unidos, ele é detentor do monopólio da emissão da principal moeda do mundo, que é o dólar. E, portanto, os Estados Unidos é considerado a economia livre de risco do mundo. Então, qualquer investimento que exista no mundo, qualquer investimento, ele será necessariamente mais arriscado do que comprar título do Tesouro norte-americano. Porque, reitero, os Estados Unidos podem imprimir dólar, a gente não pode, certo? E é exatamente por isso que o mercado olha para as decisões que o Fed, Banco Central norte-americano, toma, porque se ele sobe muito a taxa de juros, investidores do mundo inteiro começam a migrar o seu capital para lá porque é mais seguro e quem não quer ganhar 5,5%, 6% em dólar? Isso é muita rentabilidade com muita segurança. Então os Estados Unidos atraem muito capital para lá. Se os Estados Unidos conseguem atrair muito capital para lá porque a taxa de juros está alta, o que países emergentes como o Brasil precisa fazer? Países emergentes como o Brasil precisa aumentar uma coisa que nós chamamos de diferencial de taxa de juros. Diferencial de taxa de juros é a diferença da taxa de juros do Brasil para outros países. No caso, o Brasil tem de ter uma taxa maior do que os Estados Unidos, para que esse diferencial aqui, essa diferença, justifique para os investidores correr o risco de trazer o dinheiro para o Brasil. É assim, eu vou deixar de colocar dinheiro nos Estados Unidos a risco zero e vou levar para o Brasil. Lá tem risco. E aí? Esse risco justifica-se por esse diferencial? E esse diferencial aumenta-se como? Subindo a taxa de juros no próprio Brasil. Então, toda vez que a gente tem um diferencial de taxa de juros maior, a gente consegue atrair capital. E é importante a gente entender que esse diferencial, ele é tanto maior quanto maior for a nossa taxa Selic. Só que a Selic alta, como eu já falei nesse canal várias vezes, ela encarece o custo do capital. Falei sobre isso ontem aqui, inclusive. E aí, isso dificulta o investimento em crescimento produtivo, isso dificulta o investimento das empresas. Então, é um trade-off muito difícil. Em outras palavras, quanto maior a taxa de juros dos Estados Unidos, maior a nossa dificuldade de diminuir a nossa taxa. Porque se a gente diminui muito, a gente não atrai capital. E se a gente não atrai capital, sabe o que acontece? O preço do dólar sobe. E se o preço do dólar sobe, provoca inflação. Então, além da gente não ter investimento produtivo, a gente pode ter uma inflação causada pelo aumento dos custos da própria produção causado pelo aumento do dólar. Por isso, esse assunto é muito importante. Por isso, você precisa sempre acompanhar a decisão do Copom e acompanhar a decisão do Fed, principalmente quando elas saem no mesmo dia. Normalmente, a decisão do Fed sai por volta das 15 horas, do dia da reunião, óbvio, né? E do Brasil às 18h30. E eu tô postando esse vídeo mais cedo, cravando para você que o Fed manteve a sua taxa e que o Brasil reduziu em 0,5 ponto percentual. Conta aqui para mim nos comentários se você sabia de tudo isso, o que você aprendeu e qual a sua percepção sobre tudo isso. Vai ser muito legal a gente debater. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha para que mais pessoas possam ter uma leitura antecipada do mercado. Eu vou te ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau.